Boa noite a todos. Mais uma sexta-feira. Hoje nós estamos neste horário das 19 horas estudando mais um livro da obra de André Luiz, o último capítulo. Nós estamos no último capítulo, Comovente Surpresa, e para nossa harmonização, para darmos início ao nosso estudo, nós vamos ler em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, o item 15, onde o Espírito Laminé, em sua instrução sobre uma questão que foi dada, deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Responde então Laminé. Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que em tal caso se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chegue cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser terrível. Lançai-vos então, homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, portanto, salvando-o. Obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podes salvá-lo? Salva-o. Então, com esta instrução de Laminé, mostrando para nós que nós devemos sempre olhar para o ser e não para aquilo que ele fez, que é um irmão como nós e como nós, cheios de dívidas a serem resgatadas, a serem reparadas diante das leis de Deus. E é dessa forma que nós estamos aqui, mais uma vez, Pai amado, fonte eterna das nossas vidas, rogando mais uma vez a vossa misericórdia, a vossa sustentação para o nosso momento de reflexão, nosso momento de meditação em torno das vossas leis, trazidos para nós através deste livro, Ação e Reação, onde o Espírito André Luiz vem esclarecendo para nós tudo aquilo que precisamos saber, Senhor, das vossas leis em nossas vidas. E é dessa forma que nós abrimos as nossas mentes e os nossos corações para receber esses ensinamentos, para receber também em nossos corações as vibrações amorosas de Jesus, o nosso mestre amigo, o nosso guia e modelo, aquele a quem devemos acompanhar
caminhar junto para seguir na tua direção, Pai. Sabedores de que tudo isso acontecerá, Senhor, segundo a vossa vontade, nós rogamos que possais permitir que também tenhamos conosco a nos auxiliar o raciocínio. A nossa mentora Alta de Souza, através das vibrações amorosas, bem como dos nossos mentores amigos. E é dessa forma, meu Deus, é dessa forma, Jesus, a todos esses amigos espirituais, a nossa mentora Alta de Souza, que nós, então, pedimos para iniciar o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, nós estamos no capítulo 20 do nosso livro, o último capítulo, que será terminado na próxima sexta-feira. E hoje nós vamos dar continuidade, e todos vocês que leram, que tiveram a oportunidade já de ler o capítulo, conhecem a história já no final de Druso e de Silas. Quem é Druso? Quem é Silas? Já sabemos agora que eles são pai e filho. E interessante que no capítulo 9 do livro, Silas vem contando a sua história. E é nesse capítulo que nós vamos ficar conhecendo exatamente o envolvimento dele, Silas, Druso, Aida, a sua madrasta, e a mãe que desencarna, antes até de Silas se formar como médico. Então, todos podem retornar lá ao capítulo 9, a história de Silas, para poder entender bem hoje o que nós vamos comentar. Vamos ter que voltar um pouquinho, alguns momentos, para relembrar. Então, nós encontramos agora, a partir do momento em que nós vamos falar da parte que nos toca nesse capítulo, lembrando que Druso é o diretor da Mansão Paz e Silas é um dos instrutores, é um daqueles espíritos que trabalha ajudando ali na Mansão da Paz. Muito bem, Mansão Paz, aliás. Então, certa noite, estavam André Luiz, Hilário, Silas e Druso, quando eles se deparam com uma mulher, um espírito, uma mulher que está em condições terríveis, Ela vem marcada pelo sofrimento, um espírito que em condições de formas deformadas, seu rosto, suas mãos. É um espírito que, à primeira vista, para Druso e para Silas, está irreconhecível, até o momento em que ela fala, em que ela chama por Druso e diz meu marido. Aí Druso vai começar a entender que aquele ser que está diante dele é a Aida, a sua segunda esposa. E Silas, para ter certeza de que aquele espírito, aquela mulher que está diante dele, é realmente Aida, ele pergunta se ela se lembra de mais alguém que esteve presente em sua existência. E ela lembra exatamente de Silas, quando ela diz que é um filho do coração. E aí então está completado todo aquele momento em que no capítulo 9 Silas narra tudo aquilo que aconteceu entre eles, quando Silas, filho de Druso, um homem muito rico, e Silas, ambicioso, um homem ambicioso, egoísta, naquela encarnação, ele premedita, um jogo cruel, um crime, arquiteta de forma que, após o seu pai haver casado novamente, ele com medo de perder aquela herança, ele trama então um encontro, o seu pai encontra a sua madrasta em condições de adultério com um ex-namorado, um homem conhecido, e daí por diante se desenrola toda uma situação
difícil, onde Druso, naquela época, envenena, né, mata a sua segunda esposa, morre ele doente, né? Silas, então, cheio de remorso, sucumbe, né, porque ele não premedita tirar a própria vida, mas tudo aquilo que fazemos, as nossas escolhas, têm consequências. Se forem escolhas acertadas, nós teremos as consequências boas, acertadas. Se tivermos escolhas más, com certeza nós teremos consequências da mesma ordem. E ele, ao invés de tomar um remédio, né, para o estômago, ele ali toma um veneno e morre do mesmo jeito que a madrasta. Então, nesse capítulo, nós vamos ver, né, é explicado exatamente, né, essa situação da lei de causa e efeito. Né? Passado todo o encontro, né, Silas então vem se despedir de Hilário, de André Luiz, e toca exatamente nessa situação da lei de causa e efeito. Nós sabemos que o que plantamos, nós colhemos. Tudo aquilo que fazemos em nossa vida há de ter, né, como nós vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nós vamos encontrar exatamente Allan Kardec explicando para nós as causas atuais, as causas anteriores das nossas aflições, e que somente a nós cabe o nosso sofrimento. Como André Luiz e Hilário, né, buscam estudar, né, quando eles chegam na mansão Paz, estudar exatamente, né, a lei de causa e efeito, como é colocado aqui lá no início, no capítulo 1, Luz nas Sombras, que ele diz, né, pretendíamos, ele e Hilário, né, efetuar algumas observações com referência às leis de causa e efeito, o chamado karma dos hindus. Então, ali eles estão com essa missão, né, depois de ter saído do Ministério do Auxílio, com a autorização, né, do Ministério do Auxílio, os dois partem então para a Mansão Paz para estudar exatamente a lei de causa e efeito, ação e reação, a lei de Deus em nossas vidas. E nós vamos entender que as leis de Deus, elas estão em nós, em nossa consciência. E eu costumo dizer que ao adentrarmos ao mundo espiritual, ao retornarmos para casa, né, porque a nossa casa é verdadeira, a pátria espiritual, né, lá nós vamos nos encontrar conosco mesmo, com o espelho da verdade que é a nossa consciência, porque ela sim vai nos indicar o que fizemos e o que deixamos de fazer, se praticamos o bem, se praticamos o mal. E ali nós vamos ter, né, que conosco mesmo buscarmos o caminho para repararmos todos os nossos equívocos. E exatamente isso que Silas conta nesse capítulo 9, né, como vai se dar aquela situação. E ele vai dizer para André Luiz e Hilário o seguinte: dentro de 3 dias, meu pai, Druso, né, deixará o encargo de orientador da instituição, alçando-se por fim à companhia de minha mãe para regressarem brevemente à reencarnação que os espera sob a guarda de alguns amigos nossos. Meu pai partirá primeiramente. Pouco depois, minha abnegada genitora o seguirá para a internação na carne e mais tarde, quando se consorciarem na esfera dos homens, recolher-me-ão nos braços na condição de primogênito, para que nós 3 venhamos a receber a ida sofredora em nossos corações. Então, nós entendemos que nós temos que reparar todos os nossos erros, todos os nossos equívocos com os nossos irmãos.
Então, a família ela é planejada no plano espiritual de acordo com as nossas necessidades. Vimos que Druso, né, casado em primeira núpcias, a esposa desencarna, ele casa novamente com uma outra jovem, né? E aí nós temos já duas pessoas envolvidas nesse grupo, e temos então Druso, Silas, a mãe, a madrasta. 4 seres envolvidos e que precisam retornar para repararem todo um conjunto de situações que vão prendê-lo de uma forma, algemá-lo de uma forma que enquanto eles não desfizerem ou refazerem os laços de afeto, não poderão seguir. Porque nós seguimos juntos com os nossos familiares. Nós não sabemos quem é quem, não importa saber quem é quem. Sabemos que dentro da família há situações difíceis, de problemas difíceis, né? Enquanto com um nós nos damos muito bem, né? É um amigo, é uma amiga, enquanto com outro familiar é a discussão, é a desavença, né? E nesse caso, né, aqui nós vimos esse exemplo de que na lei de Deus nada se perde, como diz, né? Se diz. Por quê? Porque a lei de Deus é de amor, é de justiça. Então, essa verdadeira justiça que nos reúne de forma que possamos, pouco a pouco, passo a passo, irmos, né, refazendo os laços de afeto, possamos, a partir desse momento, modificar uma situação de ódio, de ressentimento, e trabalharmos aquele amor que já temos por alguém para que nós possamos seguir. Então eles voltam juntos no mesmo grupo para que assim eles possam trabalhar. Silas volta novamente na medicina para que ele mesmo possa ajudar a irmã que virá em dificuldades. Ele será aquele, além do irmão, o amigo, o médico. Né? Então nós vemos assim uma beleza nas leis de Deus, porque ela é amor. Então é esse, né? Você vem um véu do esquecimento e você não sabe, você vai cuidar daquele ser, é aquela irmã amada, adorada, que você vai cuidar, é aquela mãe, é aquele pai, é aquele irmão, né? Que você vai ajudar e muitas das vezes com grandes dificuldades, porque aquela pessoa ainda vem, né, com as suas dificuldades e nós vamos ter que trabalhar a paciência, trabalhar o amor. E é assim que nós vamos unindo os nossos laços. Né? Se nós pegarmos o nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e formos buscar o capítulo 4, que trata do nascer de novo, né? Nós vamos ver quando Allan Kardec, deixa eu buscar aqui para nós raciocinarmos sobre isso, quando ele fala no item 18, é a Kardec mesmo que traz esses esclarecimentos, quando ele fala da reencarnação, né? Que a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade, né? Aquela única existência, rompe. Então ele diz que os laços de família, isso no item 18, não sofrem destruição com a reencarnação. Muitas pessoas pensam dessa maneira, mas é justamente o contrário. Ficam mais fortalecidos, mais apertados. Então, no espaço, os espíritos formam grupos, formam famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Nós vemos que Druso e Silas, eles estão ali trabalhando junto porque um sabe do outro. Então, eles se uniram de forma que eles trabalharam. Druso, então, se dedicou a todos aqueles espíritos que estavam sendo atendidos pela Mansão Paz, né? Um espírito, né, que se dedicou de tal forma
que na sua despedida nós vamos ver na próxima semana o carinho com que ele é tratado. Então ali ele, né, e Silas já tem um conhecimento, um aprofundamento e reconhecem-se ainda necessitados de quê? De alcançar, né, essa reparação, porque não podemos seguir, né, em nossa caminhada deixando para trás algo ainda que nos impede a ascensão. Nós vimos isso exatamente nesse livro, quando conta-se a história, né, de dois espíritos que querem, né, ascender ainda mais às esferas, né, superiores, e eles são impedidos quando eles percebem por eles mesmos que eles vão buscar esse conhecimento e percebem que ainda há alguma coisa, né, do passado, de passado remoto, que os impedem a alcançar níveis maiores em sua caminhada de progresso. Então eles retornam, reencarnam, reparam aquele erro e voltam à pátria espiritual para seguir a sua caminhada. A mesma coisa Silas, Druso, Aida e a primeira esposa, que abnegadamente, devotadamente, um espírito que já podia ascender uma esfera superior, né, dentro do nosso planeta, uma esfera, né, de trabalho, né, logicamente, mas uma esfera superior, ela abnegadamente vem com o esposo, né? Novamente volta como esposa de Druso, para poder ali ajudar a esses dois irmãos, porque todos somos irmãos, né? Então ela vem ajudar a Ida e vem ajudar o filho, né? Que naturalmente vai necessitar desse apoio da mãe. E o assistente desse texto, ele conta, né? Mostrava-se, André Luiz conta para nós, narra, que ele mostrava na face o deslumbramento de uma criança feliz, porque ele reencontra a Ida, e aí sim ele sabe que poderá retornar e poderá, né, então, se livrar, né? A palavra não é bem se livrar, mas de se quitar, né, com esse espírito, com as leis de Deus. E Hilário pergunta a ele: e você? Continuará você ainda aqui? Porque Druso, ele retorna. E você? E ele responde: não. Com o afastamento de meu pai, obtive permissão para ingressar em grande educandário, no qual me habilitarei para as novas tarefas na medicina humana, com vistas à minha próxima romagem terrestre. Então ele vai estudar, né? Vai se aperfeiçoar na medicina no plano espiritual, que é a medicina avançada em relação à nossa aqui, e aí sim ele vai retornar para ser um bom médico, porque agora ele tem um conhecimento mais aprofundado das leis de Deus. Ele tem todo um conhecimento do tempo que ele viveu ali na Mansão Paz, e ele vai trazer tudo isso, né, com esse curso que ele vai fazer, para poder aí ajudar a Ida. E continuando, ele vai dizer o seguinte: André Luiz contando para nós, o comunicado alterava-nos o programa, porque Hilário e André Luiz, que estavam na Mansão Paz com o intuito, né, de trabalhar, de conhecer mais, se aprofundar na lei de ação e reação. E ele diz: convinha de nossa parte encerrar os estudos na generosa instituição, porquanto Druso e Silas, desde a primeira hora, haviam sido ali nosso apoio claro e fiel. Então não tem mais aquele sentido de continuar, né, na Mansão Paz. Então eles também voltarão para nosso lar para dar sequência também ao trabalho que os dois têm de aprendizado. E André diz assim: Silas, abracei o assistente, sentindo-lhe a falta por antecipação. Silas era mais um amigo de quem me devia apartar. Felicitei-o pela vitória alcançada e com ele consideramos igualmente um impositivo de nosso adeus.
A mudança administrativa na casa não nos encorajaria a qualquer dilação. Para nós também, a partida fazia-se inadiável. O denotado companheiro enlaçou-nos com irreprimível carinho e lágrimas de sublime reconhecimento jorraram-nos dos olhos. Quem admitirá que a separação seja apenas uma flor triste na terra dos homens. Então, ele chega, no momento de entender que agora, o seu trabalho ali estava terminado e que deveria retornar para então procurar outros caminhos para dar continuidade aos seus estudos. André Luiz e Hilário, que vêm nos trazer as notícias do plano espiritual, que tantos esclarecimentos, tantos ensinamentos eles nos trazem e que a cada vez que nós pegamos os livros da série de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, com Valdo Vieira, ou somente o Chico, nós vamos entender o quanto ainda nos falta para aprendermos. Porque cada vez que nós voltamos, encontramos alguma coisa que não vimos na vez passada. À medida que nossas mentes vão se abrindo, que nós vamos, através do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa vontade de aprender, de nos melhorar, nós vamos mergulhando cada vez mais nesses ensinamentos de forma que vamos compreendendo melhor. Então, nós temos aqui as palavras de Druso, no capítulo anterior, quando Hilário pergunta a ele assim: isso quer dizer que ninguém se eleva ao céu sem quitação com a terra? Então nós não poderemos alcançar o céu, alcançar a pureza espiritual enquanto tivermos uma mancha qualquer em nossa alma. E aí ele responde: será mais lícito afirmar que ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra, porquanto a ascensão gradativa pode verificar-se, não obstante invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Os princípios de relatividade são perfeitamente cabíveis no assunto. Quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla a incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus. Nosso Pai, para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça, e a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós, de vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós sem a implícita aprovação de nossa consciência. Então, meus irmãos, que nós possamos, através dos estudos, das situações que acontecem em nossas vidas, que são as nossas provas, e que nós, ao confrontarmos aquilo que já aprendemos com as situações que nos acontecem no dia a dia em nossas vidas, que nós possamos, sim, olhar e ver o que ainda nos falta para colocar em prática, para colocar, introjectar em nossa alma, porque não basta saber, não basta ter decorado, não basta saber o que está no livro. O importante é quando vem a prova. Aí sim, nós vamos ver se estamos ou não, preparados, ou melhor, se estamos realmente trazendo para nós todos esses ensinamentos. E se, por acaso, na hora da prova, sucumbirmos, que nós tenhamos a coragem, pedindo a Deus, que é a fonte eterna das nossas vidas que está em nós, peçamos a força, peçamos a coragem para que nós possamos nos reerguer, nos levantar e darmos continuidade.
porque Jesus, ele deixou exemplo para nós em sua caminhada com a sua cruz até o Gólgota. Caiu várias vezes, para nos lembrar que se ele é o mestre, ele caiu e se levantou, nós também temos condição de nos levantar. E um outro ensinamento que ele deixa, quando Cirineu vem ajudá-lo a carregar a cruz, para nos mostrar que nós precisamos daquela mão amiga, que Deus, através da sua misericórdia, estende para nós, através de um amigo, de um irmão, de um espírito amigo, de um livro, de uma mensagem, seja do que for, nós sempre estaremos amparados pela misericórdia divina. Então, que nós tenhamos a força, que nós tenhamos a coragem de nos reerguer todas as vezes que cairmos, porque a certeza é que nós chegaremos à pureza espiritual. Um dia no futuro, mas chegaremos, porque essa é a condição que Deus coloca para nós. Que Jesus nos abençoe. Que Deus, em sua infinita bondade, nos envolva e que Alta de Souza possa nos fortalecer a decisão de seguirmos em frente. Muita paz, meus irmãos. Fiquem com Ele, fiquem com Deus.